Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Notícias já a seguir. Edição das 9 e Rui, já vamos às negociações sobre a lei laboral, mas primeiro começamos com uma informação de trânsito. A marginal está cortada no sentido de Lisboa-Cascais por causa de um acidente na zona da Cruz Quebrada que fez para já 3 feridos graves. Em causa esteve uma colisão entre 2 veículos às 6h30 da manhã. Na última hora, o trânsito ainda estava muito condicionado devido ao corte da via. O acidente fez 3 feridos graves e outra pessoa teve de ser assistida no local. É o que confirma a Rádio Observador, fonte oficial da Proteção Civil. Estamos também a tentar contactar a PSP para saber mais informações, mas até agora não foi possível obter uma resposta. O acidente mobilizava na última hora mais de 20 operacionais dos bombeiros, PSP e INEM. É uma informação que vamos atualizar nos próximos espaços informativos aqui na Rádio Observador. Para já fica a nota, a marginal está cortada no sentido Lisboa-Cascais por causa deste acidente na zona da Cruz Quebrada. 3 feridos graves e uma pessoa assistida no local é o resultado desta colisão entre 2 viaturas. Agora sim, as negociações sobre a lei laboral. O Presidente da República vai receber os parceiros sociais em Belém na quarta-feira para promover e pressionar um acordo na legislação laboral. As audiências acontecem assim na véspera de a UGT decidir se aprova ou não o pacote laboral. António José Seguro vai ouvir todos os parceiros sociais no mesmo dia. Começa pela CGTP, termina com a CTP. É o que indica uma nota publicada ontem à noite no site da Presidência. O chefe de Estado já avisou que vai ser coerente com tudo o que disse na campanha sobre a legislação laboral. Chegou a afirmar que não promulgaria as alterações sem o acordo, pelo menos, da UGT. O foco de António José Seguro neste momento é o de fazer pontos para que haja acordo. Governo e patrões já chegaram a entendimento sobre a mais recente proposta do Governo no que toca à reforma laboral. Falta o sim da UGT. A Central Sindical vai reunir na próxima quinta-feira o Secretariado Nacional para decidir o que fazer em relação ao pacote laboral. Estas audiências de António José Seguro foram marcadas para a véspera, o dia de quarta-feira, dia 22 de abril. E precisamente, Rui, estas audiências vão acontecer depois do Presidente da República voltar de Espanha. António José Seguro chega hoje a Madrid para a primeira visita oficial ao estrangeiro. António José Seguro escolheu Espanha para assinalar e reforçar os laços entre Lisboa e Madrid. E na agenda do Presidente da República estão várias iniciativas e encontros. Miguel Pina Andrade, vamos ao programa do chefe de Estado. António José Seguro vai encontrar-se esta tarde com jovens portugueses que trabalham ou estudam em Espanha na residência do embaixador de Portugal em Madrid. O encontro está marcado para as 5h30 da tarde, hora local. Amanhã o Presidente da República é recebido no Palácio Real pelos reis Filipe VI e Letícia. Vai estar acompanhado da mulher Margarida Maldonado Freitas. O encontro dos chefes de Estado está marcado para a 1 da tarde e é seguido de um almoço oferecido pelos reis de Espanha no Palácio da Zarzuela. De acordo com a agenda, António José Seguro segue depois para um encontro com o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez. Vai ser no Palácio da Moncloa. A reunião está prevista para as 4h30 da tarde. É o que indica o programa da primeira visita oficial de António José Seguro ao estrangeiro como Presidente da República. António José Seguro explica que escolheu Espanha para assinalar os laços de profunda amizade, proximidade e cooperação que unem Lisboa e Madrid. Miguel Pina Andrade, com a agenda do Presidente da República para hoje e amanhã, durante a visita oficial a Madrid, a primeira deslocação de António José Seguro ao estrangeiro como chefe de Estado. O Governo promete encontrar nos próximos dias uma solução para as dívidas do INEM aos bombeiros e garante que o socorro à população não está em causa. A Liga dos Bombeiros Portuguesa anunciou ontem a rescisão do acordo de cooperação que tem com o INEM. A Liga fala em atrasos de pagamentos no valor a rondar os 20 milhões de euros. O Ministro da Administração Interna, Luís Neves, rejeita uma ruptura entre as duas entidades, garante que está a mediar a situação e garante que, até ficar resolvida, o socorro dos portugueses não está em causa. Não há ruptura. Eu estive a falar com a minha colega da Ação Governativa da Saúde, dizer que os bombeiros são absolutamente insubstituíveis. Quer dizer uma palavra de grande conforto aos portugueses, que não vai deixar de haver socorro, e nós, o Governo, nos próximos dias resolverá encontrar uma solução para resolver a questão colocada pela Liga dos Bombeiros Portugueses.
A garantia e promessa do Ministro da Administração Interna, declarações de Luís Neves ontem à tarde aos jornalistas em Ponte Sor, distrito de Porto Alegre. Ora, em comunicado, o INEM justifica os atrasos nos pagamentos aos bombeiros com a falta de orçamento. Afirma também que os pagamentos estão fechados até pelo menos janeiro deste ano e garante que a Liga dos Bombeiros tem sido informada destas dificuldades e dos prazos de pagamento previstos. No Médio Oriente, o Irão avisa que um acordo final de paz com os Estados Unidos ainda está longe, isto depois de Teherão voltar a fechar o Estreito de Hormuz. Este aviso surge pelo principal negociador do Irão. Numa entrevista à televisão estatal do país, explica que em alguns pontos Irão e Estados Unidos até já chegaram a algumas conclusões, mas há outros em que ainda estão longe de um acordo final. Isto depois de o Irão ter anunciado ontem o novo fecho do Estreito de Hormuz. Teherão invoca repetidas quebras de confiança, já que os Estados Unidos mantiveram o bloqueio naval aos portos iranianos. O Irão já tinha afirmado que se isso acontecesse, se esse bloqueio continuasse, ia voltar a fechar o Estreito de Hormuz. Foi o que aconteceu. Do lado dos Estados Unidos, Donald Trump fala nas últimas horas em boas conversas com o Irão, mas alerta que não vai aceitar qualquer tipo de chantagem quanto ao Estreito de Hormuz. Declarações do presidente norte-americano nas últimas horas, que surgem também na sequência deste aviso do Irão. Temas para analisar no Gabinete de Guerra desta manhã, com a análise do Coronel José do Carmo, é logo depois do Jornal das 10. Ainda na atualidade internacional, destaque também para a Bulgária. Vai hoje a votos para eleger o Parlamento pela 8ª vez em 5 anos. E, Rui, estas eleições acontecem numa altura de profunda crise política e também social. Sim, e o ex-presidente nacionalista pró-russo Rumen Radev é o favorito. As sondagens apontam para uma vitória por larga margem. Mesmo assim, não há garantias de que consiga superar o prolongado impasse político. A Bulgária, como dizíamos, está mergulhada numa profunda crise política desde 2021, com sucessivos executivos instáveis e maiorias parlamentares muito frágeis. O governo pró-europeu demitiu-se no final do ano passado, depois de uma vaga de manifestações anti-governo contra a corrupção e o aumento dos preços no país. Ora, nas eleições de hoje, e de acordo com as sondagens, Rumen Radev terá até 1/3 das intenções de voto. Os analistas afirmam que o ex-presidente nacionalista pró-Rússia está a motivar muitos eleitores a ir votar este domingo na Bulgária. E hoje, dia 19 de abril, é dia de derby em Alvalade, entre Sporting e Benfica. O encontro pode ser decisivo para as contas do campeonato e os dois técnicos prevêem um jogo muito difícil. Derby a contar para a 30ª jornada da Liga. Vamos às contas. O Sporting é segundo classificado, está a 5 pontos do líder Futebol Clube do Porto, mas tem menos um jogo. Já o Benfica está em terceiro, a 7 pontos da liderança, mas ainda luta pelo segundo lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões. A partida está marcada para mais logo, às 6 da tarde, no estádio de Alvalade, na antevisão. Rui Borges deixou muitos elogios ao rival. É uma equipa muito dinâmica em zona de corredores, muito intensa, muito competitiva, muitos cruzamentos. E em termos defensivos também temos de ter a mesma vontade, a mesma intensidade para defender a nossa baliza, para continuarmos a ser também das melhores defesas, e é isso que nós queremos também. Rui Borges, técnico do Sporting, a lançar esta partida, o derby frente ao Benfica. Do outro lado, o técnico encarnado José Mourinho admite que se perder hoje em Alvalade, o segundo lugar fica muito difícil de alcançar. Pelo meio, José Mourinho também deixou muitos elogios à campanha do Sporting. Que o Sporting está bem, está muito bem, está a jogar muito bem, e que fez agora recentemente dois jogos muito bons na Champions, e que nós obviamente temos que ser pragmáticos e coerentes e até humildes, no sentido de reconhecer que vamos ter um jogo muito difícil, com um derby que eu não sou propriamente um top em estatísticas, mas parece-me que o Benfica há muito tempo que não ganha o derby de Alvalade, mas vamos lá para ganhar. A última vitória do Benfica em Alvalade foi na temporada 2021-2022. José Mourinho quer ganhar, como ouvíamos aqui na divisão à partida. Sporting Benfica, que arranca mais logo às 6 da tarde. E a emissão especial aqui na Rádio Observador começa às 4h30. Depois há, claro, o relato deste Sporting Benfica decisivo para as contas do campeonato. Se bem que logo depois deste derby há também jogo no Dragão, entre a Futebol Clube do Porto e Tondela. E Rui, Francesco Farioli quer a equipa focada no duelo
e não no derby. Sim, o técnico italiano do Futebol Clube do Porto avisa que de nada serve pensar no Sporting Benfica se os Dragões não vencerem o Tondela, por isso o Farioli pede foco total na recepção à equipa beirã. Não nos podemos deixar distrair, não podemos criar expectativas, porque na realidade ambas as equipas são candidatas ao título. Por isso, sejam quais forem os resultados, vamos aceitá-los naturalmente, mas o mais importante é o que vamos fazer e como vamos abordar o jogo de amanhã. Francesco Farioli, técnico do Futebol Clube do Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro deste domingo frente ao Tondela, a contar também para a jornada 30 do Campeonato Jornada de Emoções Fortes. Vai ser uma tarde-noite com muito futebol aqui na Rádio Observador. Este Porto Tondela arranca às 8h30 da noite, também com relato aqui em direto na Rádio Observador. Fica por aqui a edição das 9 com o Rui Casanova.